enorme estar aqui. Eu, só para dizer, é verdade que eu estou no Ministério há 42 anos, mas eu também sou muito feliz de ter servido no mercado de trabalho como consultor na área de preparo de líderes, recursos humanos e tal. Eu estou muito feliz que isso me deu uma experiência assim, das pessoas normais desse mundo, né? Principalmente os pastores, e essa, desculpa falar normal, são vocês, os normais, e nós, pastores, o nosso sindicato é um pouco diferente. Mas eu quero começar contando uma história do Evaldo. O Evaldo está aqui, você vai fazer 20 anos, né, Evaldo? Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos em 2019? 18, né? Mas o que vocês não sabem, que eu acho que vocês precisam saber, porque eu precisa saber essas coisas, né? É que quando o Evaldo, antes de vir para cá, ele resolveu, ele era muito jovem, essa bobagem, gente quando é jovem, né? Acredita na memória do tempo, né? E o Evaldo resolveu fazer um casamento. Eu falei assim: não, casamento é tranquilo, eu vou fazer já a mensagem totalmente de cor, memória, não precisa de votação, não precisa nada. Então a mensagem dele tinha 4 pontos. Ele foi para frente na hora do casamento e falou assim: em primeiro lugar, o casamento é um pacto de desenvolvimento. Aí depois se conhecer em outro lugar, além de ser um pacto, o casamento é um facto. Aí desenvolveu o segundo ponto, certo? Aí ele disse: além de ser um pacto e além de ser um facto, o casamento é um acto. Desenvolveu o terceiro ponto. E ele falou: em quarto lugar, além de ser um pacto, um fato e um acto, e aí ele esqueceu qual era o quarto. Aí o noivo para lá ele falou assim: pastor, agora o senhor está num pacto sem cachorro, hein? Isso foi a primeira experiência de casamento, foi mais ou menos essa, não foi? Quando ele estava no seminário, o pastor pediu para ele pregar numa fazenda, enorme, pequena. Ele foi. Aí, chegando lá, a chuva enorme, só apareceu um cara, muita chuva, um cara. Ele virou muito moço, né? Sem experiência, ele virou e falou assim: diga uma coisa para mim, você acha que a gente devia ter culto? Eu falei assim: pastor, eu não entendo nada de culto, eu só entendo de vaca. Mas eu acho assim: se eu preparo a comida para minhas vacas e aparece uma só, eu dou comida para ela. Eu captei, vai ter culto. Entendeu? Aí ele foi para o púlpito, né? Cantou 2 hinos, fez a leitura bíblica, pregou 1 hora, cantou o hino, tentou tirar o ferro, entendeu? Resposta, e aí no final ele deu a bênção e foi para a porta despedir as multidões. E quando ele estava lá na porta, vem o sujeito. E o sujeito falou assim, ele falou assim: aí, como é que é? O senhor gostou do culto? Ele falou: pastor, eu não entendo nada de culto, eu só entendo de vaca. Mas eu penso assim, que se eu preparo um caminhão de comida para as minhas vacas, e aparece só uma, eu não dou o caminhão inteiro para uma só. Eu tenho muitas histórias verdadeiras sobre o Evaldo que a gente pode ir contando aqui ao longo do final de semana. Gente boa, esse é um encontro de homens, é um encontro que a gente não deve falar meias palavras, nós devemos dizer o que é. E nós devemos tratar com o problema dos homens em geral, da masculinidade em geral, nesse país, na nossa sociedade, no momento que nós vivemos. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, quando Davi estava morrendo, ele vira para Salomão e diz assim: vou morrer. Na verdade ele usa uma outra expressão, que é: estou partindo para o mundo dos mortos, alguma coisa assim. Vou morrer, seja homem. Ele diz isso para Salomão: seja homem. A palavra lá é: seja macho.
seja varão. É a palavra usada em Gênesis, que Deus criou o varão e a varoa, no hebraico ish, a varoa isha, ish, seja homem. Interessante, né? Um pai antes de morrer, vocês sabem qual foi a próxima coisa que ele falou para o filho? Depois que ele falou para ele ser homem, ele disse: tenha cuidado de fazer todos os mandamentos, siga os mandamentos do Senhor. Curioso, né? Davi sabia que o caminho do sucesso como homem começava em seguir a Deus. Eu não quero fazer um sermão de domingo muito espiritual, muito devocional. Eu quero ser prático. Nós vamos falar um pouco sobre temor de Deus e leitura da Bíblia, para começar. Nós vamos falar um pouco sobre atitudes internas de homem. Nós queremos entrar no mundo dos negócios, falar sobre dinheiro, sobre empréstimos, sobre provisão, que nós como homens precisamos ter, nossa postura de prover para as nossas mulheres. E eu quero terminar com um apelo forte de que nós tenhamos uma vida um pouco melhor, né, queridos? Seja homem, siga os mandamentos, siga o que a Bíblia está ensinando. Muito bem, meu texto para hoje à noite, a noite inteira, tanto o primeiro período quanto o segundo, é Salmo 112. Por favor, abra a sua Bíblia e fique com o texto aberto, porque nós vamos ir pulando de pedacinhos em pedacinhos. Salmo 112, diz o texto assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aqui a palavra homem, de novo aí, não era o ser humano em geral. A palavra homem aí é homem, homem macho, o homem varão. Ele está falando, é um salmo do homem, é o Salmo 112, tá? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ele distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, mas o desejo dos perversos perecerá. Primeiro versículo é a chave, são dois fatores. Quais são os dois, queridos, que estão aí? Quais são os dois fatores que aparecem nesse versículo, que faz desse homem, macho, varão, um homem bem sucedido, um homem bem-aventurado? Quais são? Duas coisas, quais são? Ele teme a Deus, e que mais? Ele se compraz, ele tem uma grande alegria nos mandamentos. Vamos falar sobre essas duas coisas para começar. O que é temer a Deus? A palavra temer significa isso mesmo que nós conhecemos. Temer tem a ver com temor, com tremor, com ter medo. No caso de Deus, é possível ter os dois sentimentos: o terror do Senhor, porque existe o terror da punição, o terror de cair nas mãos de um Deus vivo, e existe aquele temor que a gente pode sentir, que quando a gente parece assim, que vê que numa noite escura uma árvore mexeu um pouco, e parece que tem alguma coisa lá, não é suficientemente alarmante para nós sairmos correndo, mas pelo contrário, dá um receio, mas nós não estamos fugindo, nós estamos respeitosamente olhando para o desconhecido, certo? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ter as duas atitudes.
a atitude de estamos cuidadosamente nos aproximando daquele que não conhecemos perfeitamente, que é o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que habita em luz inacessível, aquele que nós não podemos perscrutar totalmente, porque Ele é Deus e nós somos homens. Se nós tivermos essa atitude, e também a atitude de ficarmos aterrorizados, com medo de cair nas mãos dEle, e não no favor dEle, nós estamos começando a ser homens que vamos ter um futuro positivo. Qualquer pessoa que acha que chegar a Deus é mais ou menos aquele negócio de igreja, você já viu assim, ó? Você teme a Deus? Lógico. Como é que eu tenho certeza? Não, eu vou no domingo, levo meus filhos para a escola dominical. Você lê a Bíblia? A gente lê, né? Domingo, eu levo a Bíblia até na igreja. Você leva ainda? Não, não levo, agora eu estou levando só o celular e tal. Você lê o celular? Então, meu filho, Deus hoje está se tornando um negócio mais parecido com eu como usuário da religião, eu chego aqui, eu quero receber alguma coisa, eu quero pedir alguma coisa, mas o meu relacionamento, a minha proximidade não é um relacionamento de temor e de aproximação, que inclui ouvir a sua voz e dirigir e pautar os meus negócios e a minha decisão em Deus. Fazer Deus, eu escrevi aqui, fazer Deus, temer a Deus, é fazer de Deus o seu Senhor e sócio majoritário da sua vida e seus negócios. Ele manda totalmente em todas as decisões. Quantos aqui têm sócios? Por favor, levanta a mão. Várias pessoas, vocês entendem perfeitamente. Talvez você seja o sócio majoritário, talvez você tenha um sócio majoritário. Pessoa que tem um sócio e ele é o outro que é o majoritário, ela tem que ter uma atitude de negociação, de conversa, de amizade, etc. Mas o outro é majoritário. Se ele tomar a decisão final, ela é final. Eu creio que nós nos aproximamos de Deus hoje e não temos esse temor. Nós temos mais temor do que o nosso filho possa pensar de nós, do que Deus pensa de nós. Pensa um pouco. Como é que nós criamos uma criança? A Bíblia diz que você precisa disciplinar a criança, você precisa educar a criança. A palavra usada é treinar. Treine a criança no caminho que deve usar. Como você treina um cachorro, desculpe, é a mesma palavra. Treina a criança. Aí você vai no psicólogo, o psicólogo fala assim, não, mas nós não podemos ser radicais. Aí você vai no pediatra, ele fala assim, não, mas coitadinho do nenê. Aí vem a sogra e fala, não faz isso com a criança. E aí todas essas outras pessoas ao nosso redor produzem mais temor em nós do que Deus. O que Deus diz na palavra dele é menor do que a opinião dos outros. E se essa criança, ela vira desculpe agora, estou brincando, né? Um capetinha, que ela se joga no chão, no meio do supermercado, e ela gira nas costas, batendo os dois pezinhos, dizendo que ela quer um tipo de chocolate, e eu dou, é óbvio que eu tenho mais medo da vergonha, eu tenho mais temor do que todos os caras no supermercado pensam, do que Deus pede de mim que eu conduza a criação dos meus filhos. Isso para dar um exemplo. Ser homem, cara. Ser homem é você dizer assim, Deus falou aqui nessa casa, nós vamos obedecer, Ele é o sócio majoritário, nós não fechamos negócios escusos, nós não cuidamos dos nossos filhos de um jeito meio largado, não, nós somos homens. Bem-aventurado é este homem macho que teme ao Senhor. Então ele teme mais a Deus do que a opinião dos professores, dos médicos, do psicólogo, da sociedade, dos filhos, da mulher, da sogra, a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu tive um pai assim, médico, presbítero, na igreja presbiteriana de Casa Branca, no interior de São Paulo, nasci lá como caipira, indo na igreja sempre.
Estava conversando aqui com a pessoa que me deu carona aqui, o Henry, pode ser isso? Henry, ao contrário. E estava contando para ele, né? Nossa igreja ficou durante 4 anos sem pastor. Eu era adolescente, não senti nenhuma falta, com todo respeito ao nosso sindicato. Por quê? Porque aqueles homens presbíteros daquela igreja assumiram o púlpito. Nós não tínhamos dinheiro para convidar pastor de fora. Meu pai era um desses homens. Eu via meu pai pregar, eu admirava meu pai e admirava a coerência dele, porque ele pregava no domingo, ele dirigia um grupo na terça-feira, quando nem grupo existia. Ele inventou o grupo evangelístico, ele fazia outro grupo na quinta-feira, levou centenas de pessoas a Cristo. Ele usava a sua influência como médico para evangelizar. Esse homem, dentro de casa, na tratativa com a minha mãe e os 7 filhos, nunca deixou dúvidas sobre quem é que mandava. Aqui é o seguinte: Deus em primeiro lugar. Mentira é impossível de existir nessa casa. Roubo de uma moeda, a gente apanha quando isso acontece. Falou palavrão, escova o dente com sabão. Não tinha regras. E regras que hoje vocês acham um absurdo, velha guarda, etc. Mas não despertou em mim nenhuma dúvida sobre quem nós deveríamos temer. Meu pai viajava, e quando ele viajava, minha mãe assumia a liderança. Seguia nos passos do meu pai. Dizia, seu pai disse. E meu pai dizia, Deus disse. Havia uma ordem. Hoje eu acho assim, os homens não estão dizendo, eu creio. Os outros estão dizendo assim, o que você acha bem? O que você acha, meu amor? Não estou dizendo, não sou contra o diálogo, né? Se fosse um encontro aqui de homens e mulheres, eu ia falar sobre a importância de pedir opinião para o outro, etc. Eu estou falando sobre convicções, queridos. De você acreditar. O temor do Senhor é o que traz bem-aventurança. Então, nessa sequência do texto, ele vai dizer que o temor vai produzir uma alegria em buscar a palavra, a obediência, e isso vai produzir a bem-aventurança. É nessa ordem. Nós não podemos nos mover disso. Isso é o homem que é feliz. Eu vou parar durante 30 segundos. Eu vou deixar você conversar com a pessoa ao seu lado. Pode conversar. A pergunta é assim, vocês acham que esse negócio de homem firme, que traz para dentro de casa uma direção, e diz, aqui fazemos isso porque Deus diz, que traz para dentro da sua sociedade, assim fazemos no nosso negócio porque Deus diz, essa firmeza está faltando? Não precisa confessar o seu pecado, não precisa dizer, está faltando na minha vida. Fala assim, está faltando nos homens em geral, mete o pau em alguém e tal, mas conversa com a pessoa, está faltando ou não? Está faltando, conversa. Eu te dou 30 segundos para conversar, se isso é um problema ou não. Muito bem, vamos ouvir. Nós temos um microfone que pode ir no público ou não? Tem um microfone? Vamos ouvir. Qual é a sua reação? Isso é um encontro de homens. Me dê a sua reação a tudo que nós falamos esses últimos 10 minutos. Levanta a mão, lhe damos o microfone. Boa noite, meu nome é Silva. Eu acho que realmente está faltando, que a própria natureza humana exige uma liderança. Já que nós não nascemos sabendo quem somos, nem para que somos, é necessário que tenha uma liderança prévia para nos apontar para quem somos e para onde vamos. Isso está faltando no mundo atual. Está faltando. Mais alguém? Vocês estavam conversando antes. Aqui,
Boa noite. Eu me chamo Pedro e eu acho que, devido à escassez dessa liderança, a mulher assumiu 50% ou mais dessa liderança nos dias atuais, né? Que a mulher geralmente trabalha, né? E chega em casa e tem que fazer os deveres domésticos, né? Porque ela é mulher, de certa forma foi educada para isso. É verdade. E as coisas estão assim hoje, né? No meu modo de ver. Eu tenho não é amigo meu, conhecido meu, que ele foi criado por um pai rico. Ele trabalhou dos 25 aos 26 anos de idade como engenheiro. Depois ele achou que era muita pressão. Aí ficou um ano sem trabalhar, aí trabalhou de novo dos 28 aos 29, aí achou que era muita pressão, entendeu? Aí dos 32 em diante ele resolveu não trabalhar, e ele ficava em casa então, vendo televisão, a mulher com dupla jornada, e esse casamento acabou. Porque a mulher está dizendo assim: por que que eu quero um banana desse, um sujeito com essa característica, e ele tem culpa, mas tem papai e mamãe ricos que deram para ele todas as coisas. Vou dizer uma coisa, nós estamos fazendo a mesma coisa, hein? Nós estamos dando carro para os nossos filhos com 17, 18 anos, ao invés de ajudar eles a comprar. Nós estamos dando um iPad para eles quando eles têm 7 anos de idade. Tudo que o filho pede, ele ganha. Nós estamos criando gente que precisa só se jogar no chão e chorar, eles ganham. Nós não temos valores e convicções firmadas, e nós estamos estragando a nossa casa. O movimento feminista, foi bom você mencionar isso, o movimento feminista começou com uma tese correta. Por quê? Porque em 1920 a mulher não podia nem votar, porque eles achavam assim: imagine mulher votar, não tem inteligência. É uma burrice de uma tese, certo? Totalmente machista. Mas o pêndulo da sociedade foi lá para o outro lado, e nós temos hoje homens que estão se tornando femininos. Esses homens estão com medo de ter convicções, nós temos homens com medo de ter certeza das coisas, e nós temos então mulheres dizendo assim: então, se meu homem não vai fazer, eu vou fazer. Ela então manda, ela se sente desconfortável, não é o que ela gostaria de ter segurança dos homens que estão ao seu redor, mas ela não está recebendo. E eu temo pelos nossos filhos, que hoje têm 18 anos, 19 anos, 22, você pergunta para um garoto desse, dizendo assim: o que você vai ser quando crescer? Ele não sabe. Esses dias um amigo meu fez uma pesquisa na igreja dele, você pode fazer, Valdo. Pergunta na igreja assim, uma pesquisa com um papelzinho: se você ganhasse 40 mil reais, o que você faria? Todas as pessoas com 35 anos para baixo disseram: eu vou viajar. Somente as pessoas com mais de 40 anos é que disseram: vou terminar de pagar a minha casa, ou vou dar entrada na minha casa, ou vou sonhar com o meu futuro, vou abrir um pequeno negócio, ver o que dá. Não. Todo mundo que é jovem diz: vou viajar. É essa criação de homens que nós estamos tendo. Esses caras vão dirigir o nosso governo, esses caras vão dirigir a nossa sociedade, eles serão os novos políticos do futuro, eles serão os líderes de igreja, serão diáconos, serão presbíteros, serão pastores. Nós estamos ficando doidos, queridos. Nós estamos esperando todo um grupo de homem fraco. E aí o rei Davi vira para Salomão e fala assim: eu vou morrer, seja homem. Estou ficando bravo demais ou o que você... Não, porque eu me assusto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Porque... Essa crise de masculinidade, ou seja, um assunto que parece que é proibido falar, que é homossexualismo, história de gênero, é nada mais do que a falta de macho, de homem mesmo. Quer dizer que Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, que Deus criou macho e fêmea. Isso. E isso tem que ser afirmado na educação em casa. Não precisa ter medo de falar sobre isso, não. Não é essa história, é igual essa repercussão que deu aí essa semana de cura gay, não sei o quê. No meu tempo, a cura era de outra maneira, era com vara de mamona mesmo. É macho, foi criado para ser macho. Então, eu creio que falta influência de homens de Deus íntegro, que mostra que casamento é coisa séria, é coisa de Deus, que tem que ser levado a sério de acordo com o que ensina a palavra. Deus não criou
3, 4, 5 gêneros. Deus criou homem e mulher. É isso aí. Só, eu tenho um amigo meu que como é que chama? Ele é missionário em Portugal. Vocês não vão acreditar. Minhas 2 filhas passaram por lá, foram visitá-los. É engraçado, ele tem um menino de 2 anos de idade, tá certo? E vocês sabem que é comprovado que uma criança de 2 anos de idade, ele brinca com qualquer coisa, certo? Ele brinca até com boneca. Mas esse rapaz, já prevendo o futuro, né, com medo de como vai ser na escola, né, como é que vão ensinar lá que ele pode ser o que ele quiser, ele pegou e combinou com a mulher. Ele tem uma atitude totalmente machista dentro de casa, né? O menino pega a boneca e ele faz assim, tchá, boneca não, nós vamos lá fora, faz assim, ó. Aí leva o menininho de 2 anos para ajudar ele a carregar água, rachar lenha, entendeu? Ele fica com 2 anos de idade treinando o moleque a dizer assim, ó, não fica com esse negócio de brincar de bonequinha, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele não sabe o tamanho da influência que essa criança vai ter a partir dos 4. Ok. O segundo pedaço do versículo diz assim, e ele, como é que é? Se compraz nos seus mandamentos. Gente, eu preciso ser bem sincero, tá? Eu acho que nós homens estamos lendo pouco a Bíblia. Nós lemos pouco, sabemos pouco, e aí falta convicção por tudo quanto é coisa. Eu vejo na minha igreja, eu vou na minha igreja, sento lá, aí tem um sujeito ali na frente, barrigudo como eu, só que eu estou com a Bíblia. Eu estou tomando nota, estou fazendo uma anotação no meu iPhone, eu estou querendo aprender, eu estou ouvindo o pastor e eu vejo, minha mulher está com um livrinho, está tomando nota, eu vejo a mulher do outro cara lá assim, esse cara está assim. Vamos ler o texto. Não, mas o texto é projetado. Esse é projetado. E aí ele passa com essa cara de que eu não tenho certeza se ele está prestando atenção, se ele está... Não estou falando de ninguém especificamente, tá certo? Eu já observei isso, mas eu não conheço nem o nome da pessoa lá, a igreja é muito grande, não sabe, mas eu fico olhando esses homens, não leva a Bíblia, não leva a caneta, não estuda, não vem na escola dominical, então, o que ele é? O negócio dele é assim, ó, não, eu acho assim que a gente é crente, né? Graças a Deus, é uma ideia. Eu acho até que ele entregou a vida a Cristo, eu só estou dizendo que, mas não é uma coisa de vamos saber um pouco mais. Se você chegar para ele e dizer assim, qual é a diferença entre regeneração e justificação? Ele, como a maioria talvez de vocês iam fazer também. Qual é a diferença? Porque nós cremos nisso, e nós não sabemos. Aí a gente fala assim, pergunta para o fulano lá que ele é professor da escola dominical, ele que dá aula de doutrina aqui. Tem um pastor bom aqui para responder isso, pega o pastor tal, que cuida de educação cristã. Eu vou fugir um pouco do assunto, mas tem a ver. Vocês sabem que essa Assembleia de Deus, durante muitos anos, em alguns lugares desse Brasil ainda faz isso, que é proibir o crente de jogar futebol. Entendeu? Porque futebol é do diabo. Sabe como nasceu isso? Porque nasceu de um jeito inteligente. Nasceu de um jeito inteligente. Olha aqui como é que nasceu. Quem me contou isso foi um cara da Assembleia de Deus. Quando a Assembleia de Deus chegou nesse país, 100 e poucos anos atrás, e eles evangelizaram as primeiras pessoas, foram pessoas da classe baixa, essas pessoas trabalhavam na casa dos seus patrões, e não é que nem hoje que trabalha só 5 dias e tem o sábado e domingo livre, não, você trabalha 7 dias, a única vantagem que você tem no domingo é que depois de lavar a louça do patrão do almoço, você pode ir para casa mais cedo por volta das 2, 2:30 da tarde.
Essa é a vantagem, porque é domingo. Que hora que era o culto? O culto é às 3 da tarde. Por quê? Porque não tem luz. Se nós não temos luz elétrica, nós temos que fazer o culto às 3. Qual é a maior competição com o culto? Futebol. Então o pastor, corretamente, subiu no púlpito e falou assim: o que está tirando você da igreja? É o futebol. O futebol é do diabo. Vocês estão vendo que o sermão estava correto? O sermão estava defendendo o princípio de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos nos ausentar das reuniões, nós devemos estar presentes para podermos nos exortar mutuamente. Então ele diz assim: o que está tirando você daqui? É futebol. Qual é o problema então? O problema é que os anos se passaram e agora tem luz elétrica, e o culto é domingo à noite, e o futebol a gente joga terça-feira à noite numa quadra que a gente aluga. Não existe mais a competição, entendeu? E ainda alguns querem manter a regra, mas quando aquela regra foi estabelecida, ela fazia sentido, baseada num texto da Bíblia. Agora eu digo para vocês, qual é o fator que não é futebol e que mais tira todos vocês homens da igreja no domingo? Porque nós vamos agora precisar fazer um sermão contra essa coisa, que não é o futebol, mas que está nos tirando. Sabe como é que chama? Celular. Nossos jovens hoje, nós deveríamos estar de olho nisso aí. Nossos jovens sentam aqui, eles têm um grupo, eles estão comentando o sermão do pastor, eles falam assim: ó, não gostei do que ele falou, não concordo, tem uma conversa aqui. Não estão prestando atenção. Você, Evaldo, falou uma coisa, agora aquela coisa ficou como o ponto de discussão, você vai embora na tua mensagem, os caras estão discutindo aquilo, até que alguém diz assim: e aí, nós vamos ter pizza hoje à noite? Aí vira pizza, o que vocês preferem? Se é na pizzaria tal, se é pizzaria tal, e vai embora. Não é diabólico? Não é o telefone que é diabólico, como o futebol não é diabólico, mas existe uma competição. Eu vi esses dias uma senhora do lado meu assim, ela durante o sermão, ela respondeu todas as suas mensagens de e-mail, ela, como é que chama? Olhou todas as suas mensagens de WhatsApp, tá certo? E eu estou ali assim, pedindo a Deus calma, porque começa a subir aqui o temor do Senhor, né? Não o temor do Senhor, o temor desse Senhor. Eu fico com medo de eu falar alguma coisa para ela, tá certo? E eu fiquei me segurando, a Marta bate assim: calma, presta atenção no culto. Por quê? Porque eu fico nervoso. Essa mulher, ela veio por quê, queridos? Por que ela veio? E por que o marido do lado dela assim: desliga isso? Por quê? Porque eu estou mandando, eu sou o líder espiritual desse lar, você não vai ver mensagem durante o culto, porque esse homem não manda nada. Vou tomar uma água, vocês se acalmem aí. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos ter prazer na palavra. Prazer, aqui diz: este homem ele se compraz nos seus mandamentos. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ter alegria. Já imaginou, Evaldo, se nós tivéssemos assim 100% de homens da igreja, falar assim: cara, preciso te contar um versículo que eu li hoje, preciso te contar uma coisa que Deus me ensinou. O que nós estamos falando é assim: sabe quem ganhou do time de futebol? Quem é que vai não ser? Nossas conversas, elas são conversas normais, naturais, não é errado, mas é a ausência de Deus, queridos, é a ausência de Bíblia, é a ausência de ter uma conversa com Deus. Tá bom, não vamos exagerar, não é uma vez por dia, 4 vezes por semana, ok. Então agora nós vamos fazer uma coisa prática, eu tenho mais 8 minutos antes de terminar. Então é o seguinte: alguém aí tem um
cronômetro, você tem um cronômetro no seu telefone aí? Isso. Vamos todos abrir a Bíblia no Salmo 40. Abre aí. Abre a Bíblia no Salmo. Não, você fica ali, quando eu te dou o sinal, você... Olha aqui, presta atenção. Nós vamos fazer um exercício hoje. Não, desliga aquilo lá, para ninguém ver aquilo lá. Obrigado. Aqui, ó, presta atenção. Nós vamos agora fazer um exercício espiritual verdadeiro. Não é um teatro. Tá, ok? Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Eu vou ler um pedaço da Bíblia. Eu vou ler 2 ou 3 vezes, e você vai fazer uma oração, enquanto você está lendo e ouvindo a sua oração, assim: Senhor, me dê uma frase, um princípio, que eu possa levar comigo hoje à noite, e compartilhar com meus filhos, com a minha mulher, ou que eu possa lembrar amanhã, tá certo? Um princípio, uma frase, pode ser uma frase do texto, ou pode ser uma frase que você cria, uma lição que vem na sua cabeça. Eu acredito que isso vai acontecer aqui agora. Agora você vai aprender algo de Deus. Eu acredito nisso, ok? E nós vamos ouvir, então eu vou pedir que vários de vocês digam essa frase, e eu vou repeti-la aqui no microfone, e aí nós vamos em frente, tá certo? Vamos fazer o exercício. Muito bem, pode marcar. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, por favor, nos ensine hoje esse momento de meditação. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. De novo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mais uma vez. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Agora você levanta a sua mão, eu lhe dou a palavra, e você diz uma frase que você aprendeu, um princípio que você crê, algo que Deus te ensinou nessa leitura. Vamos ver. Não, fique em pé. Fala para eu poder escutar. Vamos ver. Você tenta escutar para mim, que eu sou meio surdo. Vamos ver. O Senhor é quem firma os meus passos. Então, vê como é que é o seu nome. Ivon. Então, Ivon, quando você sair para o emprego na segunda-feira, você está dizendo assim: estou saindo com essa frase na cabeça: o Senhor é que firma meus passos. Está vendo? Lição. Qual outra pessoa? Obrigado. Vamos? Pois não. Mas me diz uma frase que você vai levar para o seu emprego. Vamos ver. Que Deus se inclina para mim. Eu estou saindo. Deus ouve o meu pedido. Não, fique em pé. Deus ouve o meu pedido. É uma boa frase. É uma boa frase.
É uma boa frase, tá vendo? Você está dizendo assim, eu vou sair hoje de manhã, porque eu li a Bíblia e Deus falou para mim que Ele ouve os meus pedidos. Quando você se encontrar com alguém, no seu negócio, você vai poder dizer, e a pessoa tem uma dúvida, fala assim, pois é, hoje de manhã eu estava conversando com Deus, e através da palavra dEle, Ele me disse que Ele ouve os meus pedidos. Vou te mostrar, Salmo 40. Pronto, você começou a ficar uma pessoa que tem alguma coisa a dizer da palavra de Deus. Vai, o que mais? Sim. Quando eu me honrará, Ele me honrará. Atrás de você. Deus cuida de mim mesmo na situação mais difícil. Como é que é? Deus cuida de mim mesmo na situação Excelente. Deus cuida de mim mesmo na situação mais difícil. Então agora vamos encerrar em oração. Fica de olho aberto, olha para mim. Me ajuda aí. Grita a sua frase lá de novo. Então, Senhor, Deus e Pai, estou saindo para o meu emprego hoje de manhã e eu quero, tua primeira frase lá, que o Senhor firme meus passos, é o meu pedido quando eu saio hoje. Eu vou pedir que eu estou feliz que o Senhor ouve as minhas orações, os meus pedidos quando eu clamo a Ti. E Senhor, eu estou, nossa, me encheu o coração de alegria, porque Deus me honrará se eu confiar nele. E por último, Deus vai cuidar de mim mesmo na situação e na situação mais difícil que eu passar hoje, que eu passar essa semana, Deus cuidará de mim, em nome de Jesus, amém. Quanto tempo deu, Evaldo? 4 minutos e 50 segundos. Aí a pergunta é o seguinte: por que você não lê a Bíblia todo dia? Sabe por quê? Porque nós, pastores, cometemos um erro grave. A gente vem e diz assim, o crente precisa ler a Bíblia, gastar tempo na palavra. Só essa frase, gastar tempo na palavra, você já pensa assim, deve ser uma meia hora. Meia hora eu não vou conseguir nunca. Então, já que eu não consigo meia hora, então eu não faço nada. Você pega o pêndulo, põe lá para o outro lado. E você vai se tornando um ignorante cada vez maior da Bíblia. É possível, em apenas 7 minutos, 8 minutos, você sentou na mesa, pôs o café, abre a Bíblia, e você vai fazer o seguinte, eu vou ler esse pedaço 2, 3 vezes, e eu vou procurar uma frase, um princípio, vou escrever num caderninho, no meu iPhone aqui, o que eu vou levar essa frase, e eu faço uma oração pedindo a Deus, eu saio para o meu emprego, eu tenho uma frase. Eu encontro a minha mulher, eu posso telefonar para ela e dizer, olha aqui o que eu li hoje de manhã. Eu encontro meu filho e digo assim, olha filho, 3 dias atrás foi o que eu aprendi de Deus. Eu encontro o meu sócio, eu posso dizer, vamos confiar nessa situação difícil que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque eu tenho Bíblia, porque eu tenho prazer nos seus mandamentos. Vai criando uma alegria, eu posso aprender, e são poucos minutos, queridos, poucos minutos. Mas se você que não lê nada da Bíblia, você lê mais ou menos no domingo, porque o pastor diz assim, vamos ler. Aí você fala, bom, então vamos ler, porque o homem mandou. Aí você abre. Não tem o costume de ler. Não aprende nada. Aí esse versículo fica difícil. Porque esse versículo diz assim, o homem macho, que vai ser feliz, o homem macho, que vai conduzir sua casa do jeito correto, tem várias coisas que nós vamos falar aí, ele teme a Deus, e ele gasta tempo na palavra. Se nós não fizermos essas duas coisas, vamos começar por onde? É por isso que nós somos cristãos. Vamos ser sinceros, diz aqui, por que homens não leem a Bíblia? Vamos ouvir, levanta a mão. Por que você acha que homens não leem a Bíblia? Não precisa dar o testemunho, pode falar de outra pessoa. Por que homens não leem a Bíblia? Vamos ouvir lá. Boa noite. Então, eu sempre colocava alguma coisa como prioridade, às vezes no tempo vago, olhar Facebook, WhatsApp, essas coisas. Sempre preenche o tempo vago da gente. Só que ultimamente eu leio a Bíblia. Graças a Deus eu tomei essa iniciativa e parti de um jeito que para mim vem sendo assim, acontecendo de uma maneira bem tranquila, né?
eu peguei desde o início, desde Gênesis, e coloquei com o objetivo de terminar até o final do ano. Então, quando eu levo meu filho para o judô, para a natação, eu estou ali parado, eu pego esse momento e vou lendo. E graças a Deus eu consegui, já estou em Salmos, pretendo até o final do ano concluir. Então, agora veja bem, então você está listando o seguinte, a tentação de ver Facebook ou a tecnologia e as outras coisas, tá certo? É uma das coisas que tira a gente de ler a Bíblia. Eu acho que outra coisa que tira a gente de ler a Bíblia é esse conceito, paradigma, de que para ler a Bíblia eu preciso de meia hora. E meia hora eu não tenho, porque eu estou correndo para o meu serviço, eu não vou ler, então, não vai dar. O pastor fala isso domingo, mas não, é impossível, tá certo? Então esse é um paradigma. O que mais? Lá atrás. Nós conversamos aqui vários motivos, mas a verdadeira razão pela qual não lemos a Bíblia é que não damos a ela o valor necessário. Lógico. Se nós tivéssemos que contar 51 milhões, nós passaríamos bastante tempo contando 51 milhões. Lógico. O que mais? Aí. Por que homens não leem a Bíblia? Bom, tirando por mim, eu acho que muito daquela... Vamos ouvir. Vamos ouvir. Muito de um passado intenso até de vida de oração, de leitura da palavra, e às vezes eu me pego naquela situação do tipo, eu já li demais, já conheço demais, e no entanto, foi o que eu conversei com os meus amigos aqui, a palavra ela se renova a cada dia, a cada momento. Então eu posso ler um versículo 10, 20 vezes, em outras situações que ele vai falar 10, 20 vezes comigo de forma diferente. Lógico. Só que essa situação às vezes me pega, não, já li por aqui, então vou por outro caminho, e acaba tendo situações para você fazer, a correria, o horário está apertado, eu acabo não lendo. É verdade. Aqui na frente. Como você disse que não é um culto, não é uma pregação, e eu sei que você é um professor renomado, já que você afirma, e eu concordo com você, que nós homens lemos menos Bíblia, né? É porque você já notou que a mulher lê mais Bíblia do que o homem? Eu acho que sim. Pelo menos eu E não... por quê? É minha observação. É possível que mulheres... Vamos ver como é que eu faço. Como é que eu digo isso? Eu vejo mais mulheres na igreja trazendo Bíblia e caderno e tomando nota. Eu vejo mulher pegando boletim e escrevendo atrás o que ela está aprendendo. Eu acho que mulheres que não trabalham fora de casa, as donas de casa, elas sentem uma necessidade e elas têm o tempo. Então ela pega, tira aquele tempo. Só que o tempo dela é grande. Ela tira o tempo. Minha esposa, por exemplo, lê a Bíblia durante 1 hora. Lê a Bíblia, depois lê um outro livro de devocional, depois ela é diferente de mim. Já tentei ler a Bíblia junto com a minha mulher, não dá certo. Porque eu aprendo uma coisa depressa, já estou satisfeito. Eu falo assim, este princípio, vou aplicar ele. Minha mulher, ela quer mastigar, ela quer pensar. Então é melhor compartilhar depois o que aprendeu do que ler junto. Pelo menos na minha situação, tá certo? Mas eu acho que mulheres, minha observação de igreja, eu acho que mulher lê mais a Bíblia. Agora, eu não sei como é que é a mulher de negócios, que tem que levantar cedo e sair correndo. Para ela, a minha mensagem seria a mesma. O que eu estou dizendo é que nós nascemos com um paradigma, estamos presos em um paradigma de que ler a Bíblia leva muito tempo, Deus demora muito tempo para nos ensinar alguma coisa, eu não dou o valor necessário, como o irmão falou lá fora, eu estou com pressa, eu levantei no último minuto, tomei banho, enfiei um café na boca e vou comer depois que eu chegar no emprego, e eu não tirei 5 minutos, cara. 5 minutos para ter um pensamento de Deus para começar o dia. E aí nós estamos enfraquecidos. Aí nós não temos convicções. Por exemplo, essa frase que o irmão falou ali: se eu confiar no Senhor, Ele me honrará. Imagina um menino, seu filho lá, que vai fazer uma prova, e ele está com medo, ele está com medo e tal. Você pode dizer assim: filho, ter medo é natural, mas quero te mostrar um versículo da Bíblia. Ainda que meus pés estejam na lama, né, num poço de perdição, Deus pode firmar esse pé sobre uma rocha, Ele pode dar para você um novo cântico. Não depende da sua nota, depende da sua confiança no Senhor. Ele pode honrar você. E nossa, de onde meu pai tirou isso? Da Bíblia? Sabe por quê? Porque senão você vai falar assim: ô cara, o que é isso, pô? Acredita aí, vai.
Esse versículo, acredita aí, vai, é muito mais fraco do que Salmo 40. Aí nós temos algumas afirmações no Salmo agora que nós precisamos analisar com cuidado para a gente não falar bobagem, certo? Em Salmo 112, versículo 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra. E aí? O que vocês acham dessa frase? Porque você olha na maioria de nós não somos poderosos nessa terra de jeito nenhum. Pessoas até que nós conhecemos, foram fiéis a Deus e tudo, a sua descendência não foi poderosa na terra, não ocupou, às vezes, cargos de poder. Então, como é que fica o texto? O texto diz que se esse homem tiver esses dois segredos, ele vai ter isso. Na verdade, diz assim: será abençoada a geração do... Nós precisamos decidir qual luz que nós vamos usar aqui, senão eu vou ficar tonto. Deixa só uma, por favor, tá bom? Porque está ficando amarelo, está ficando branco e tal, e eu estou... Lembra que eu sou um velho de 62 anos. Aí. É esse aqui que está valendo agora. Muito bem. Aí no versículo 3 diz: na sua casa há prosperidade e riqueza. E aí nós temos um problema também. Porque muitas pessoas que foram totalmente honestos e justos nos seus caminhos, não se tornaram pessoas ricas, não se tornaram pessoas prósperas, não no sentido que nós gostaríamos que fosse na interpretação do texto. Aí a gente faz o quê? A gente espiritualiza, né? Fala assim: não, mas aqui é riqueza espiritual, né? O cara, riqueza moral, a gente não fala de dinheiro, mas o judeu entendeu isso aqui como dinheiro mesmo. Ele falou assim: olha, a pessoa que segue isso aqui, ele vai ter dinheiro, vai ser próspero, vai fazer a coisa certa, vai ganhar dinheiro, vai ter uma riqueza para passar para os filhos, né? Então, qual vai ser a nossa interpretação sobre isso? Porque eu quero abordar a questão, primeiro a questão emocional, depois eu quero falar um pouquinho de família e quero aterrissar na questão financeira. Versículo 7 diz que este homem não se atemoriza de más notícias. Vocês não acham curioso? Porque o versículo 1 diz que ele teme ao Senhor, mas ele não teme más notícias. Como você acha que é o equilíbrio dessa pessoa que tem medo de Deus, mas não tem medo de alguma coisa ruim que possa aparecer? Na verdade, as más notícias vão aparecer. É um engano nós ensinarmos, aliás, a gente ensina muito sobre as duas casas lá em Mateus capítulo 7, quando diz que um construiu sobre a rocha, um construiu sobre a areia, e veio a chuva, veio a enchente, e que a casa da areia caiu, a casa da rocha ficou firme. O que a gente esquece é que nessa parábola de Jesus, a chuva e a enchente e o desastre e a tragédia veio sobre as duas casas. Existe talvez um entendimento errôneo de que se você for fiel a Deus, que se você ler a Bíblia, que se você temer ao Senhor, sua casa está totalmente protegida. Isso não é verdade. A enchente vai chegar na sua casa e vai também ter dificuldades. Agora, aquilo era uma parábola sobre a vida espiritual. Quando você chega no mundo material, se a enchente chegar na sua casa e a sua casa não tiver uma boa, ela cai mesmo, se ela não tiver bom fundamento. E nós sabemos de nossos irmãos em Cristo, em outros lugares do mundo, que são decapitados, que sofrem perseguição, que sofrem fisicamente. Então, pessoas extremamente fiéis, que ao invés de terem riqueza e tranquilidade, etc., perdem a vida. Como é que nós vamos enfrentar isso? O que ele está dizendo aqui no versículo 8, é que o coração dele está bem firmado. No hebraico, dá a ideia de que ele tem estacas que estão segurando esse coração. Imagina um coração bem grande aqui, apoiado por estacas. Ele está bem sedimentado, ele está bem apoiado. Claro, está apoiado no versículo 1, que nós falamos, é uma pessoa que está sempre esperando em Deus, está sendo temente a Deus, seguindo seus princípios. Por isso esse coração não teme. De novo você vê um jogo de palavras. Ele teme o Senhor, mas o coração não teme, ele não teme as más notícias. E aí tem uma frase terrível que é: até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ou seja, esse cara não é bobo. Esse cara vai na justiça brigar e ele ganha.
Esse salmo, ele tem alguns paradoxos. Ao mesmo tempo que ele vai dizer que esse homem é benigno, é misericordioso, ele é justo, ele empresta, ele não vira as costas ao pobre, diz também que ele vai na justiça e ele ganha. E que ele, quando tem um inimigo, ele vai com o cara até o cara perder. Então, ele não é um tolo. É um homem que está confiando em Deus nas guerras normais dessa vida. Quando ele levanta de manhã, ele diz assim: eu sou homem, eu sou macho, eu sou um homem de Deus, e eu quero confiar em Deus. Esse dia pode ser ruim ou bom, eu posso enfrentar inimigos ou não, enchentes ou não, eu posso enfrentar pessoas querendo me atacar de verdade. Eu não sou tolo. Se eu precisar ter armas, eu vou empunhar essas armas. Se eu precisar entrar na justiça, eu vou entrar na justiça. Eu sou um lutador, eu sou um guerreiro. E ao mesmo tempo, eu dou ao pobre, eu empresto, eu tenho misericórdia, eu sou benigno, misericordioso e justo. É um homem perfeito. Salmo 112 é uma pessoa extremamente madura. Ele não é tendencioso, porque nós conhecemos, até nas nossas famílias, pessoas que são extremamente moles. Aquilo ali é só coração. E aí ele empresta o que ele não devia, por exemplo, de dinheiro, tá certo? E aí ele está em dívida de novo, porque ele ajudou os outros. Tem pessoas que fazem as coisas erradas, depois vêm pedir para nós. Já viu o cunhado da gente? Cunhado não é parente, né, queridos? Cunhado é um agregado, né? É uma pessoa que veio, e aí ele vem pedir dinheiro para a gente, né? Aí você guarda aquele negócio todo. Então, essa questão financeira, quantos problemas que a gente enfrenta com os parentes. E aí tem do outro lado aquele cara super rígido. Ele não empresta, a gente chama ele de mão de vaca. É um cara que todo preso naquilo que ele tem. E é uma pessoa dura também, né? Se for um advogado meio feroz, é uma pessoa que luta, que ganha a causa, gosta de se gabar, que ganha, e nós achamos ele muito duro demais. Bom, as duas pessoas estão no texto. Tem essa pessoa que ela tem esse lado amoroso, familiar, e tem esse lado de guerra e de vitória. O título que vocês escolheram foram homens que prevalecem. Eu pensei nessa palavra. Prevalecer é pessoa que ganha a guerra, né? Pessoa que ganha a guerra. Então, tendo feito esse quadro, onde não estou resolvendo o problema muito bem, vamos dizer qual seria a nossa solução. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que a descendência dele vai ser poderosa na terra, esse poder não pode ser medido por poder econômico ou político. Mas pense num caso, eu quero apostar que se eu abrir o microfone, você vai lembrar de gente, pessoas estáveis. Pensa assim, pensa num homem no sítio. Eu fico pensando assim, eu tenho histórias. Cara, no sítio, tem 2 vaquinhas, plantador de meia, lá meieiro, com o dono do sítio, porque ele não tem, mas é um camarada assim, ó, quando ele trabalhou, ele guardou. Ele sonhou que a filha dele ia virar professora. A filha foi para a cidade grande, se tornou professora. Aí você tem, aquela filha se casou com um outro cara da cidade. E eles também mantiveram essa vida de temor a Deus, de seguir a palavra, de seguir princípios corretos de finanças, por exemplo. Daqui um pouco, na 3ª e 4ª geração, você vê essa família deslanchando numa estabilidade, numa certa prosperidade. Isso é comprovado historicamente. Na história da Reforma Protestante, isso é claríssimo. Por quê? Porque o sujeito aceita Jesus na favela. Primeira coisa que ele faz, ele larga o cigarro, a bebida, o jogo. Ele não vende drogas mais, começa a sobrar dinheiro. Outra coisa que o protestante valorizou desde a Reforma Protestante foi ensinar a ler e escrever. Agora ele manda o filho para a escola, é obrigado a ir para a escola. O filho dele, quando termina o 2º grau, já ganha mais do que o pai e a mãe, porque ele tem um primeiro emprego com computador, certo? O filho do filho dele certamente fará mestrado ou doutorado. Essa é a verdadeira prosperidade que existe, ela é comprovada. Não é assim que eu dei R$500 na igreja e Deus me deu milagrosamente 5.000.
ao aplicar princípios de temor de Deus e de uma vida estável, ao longo das gerações existe prosperidade. Isso é um fato. Agora, quando não existe, é que houve quebra de princípios nesse progresso, certo? Então, nesse caso, sim, aquela descendência, aquela geração, ela ganha poder, por causa dessa justiça de fazer a coisa certa. Não se atemorize de más notícias, nós temos que interpretar isso como uma atitude do coração. Uma pessoa não dependente emocionalmente de outros fatores. No intervalo nós estamos conversando, pessoas falando assim, nós realmente temos uma pressão social muito grande, e parece que a voz da pressão social é maior do que a voz de Deus e daquilo que nós cremos e os nossos valores mais profundos. Então, por exemplo, você tem um filho de 17 anos, e ele quer sair para a rua e quer ficar até meia-noite, e o argumento que ele vai usar é qual? Mas o pai da fulana deixa. E qual é a nossa resposta clássica? Ela não é minha filha, o que o outro faz não me interessa, eu sou seu pai, eu estou te dizendo que aqui em casa vai ser tal hora que você volta e tal. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar estabilidade para os nossos filhos, nós vamos ter um coração bem firmado, nós vamos ter essa certeza de dizer para o filho e para a filha o que eles precisam ouvir, mesmo quando eles não querem. Na verdade, eu acredito nisso, que todo filho na adolescência, ele fica cutucando o pai, porque você sabe que existem 3 degraus, né? Todo filho nasce dependente, e em algum momento ele quer se tornar independente. Na verdade, nós pais queremos que ele se torne independente, nós queremos, só que nós não queremos que ele se torne independente tão depressa. Ele quer se tornar independente aos 13 anos, às minhas custas. Ele quer que eu pague a independência dele, tá certo? Agora, então ele quer ser independente, eu estou segurando, mas se ele se tornar dependente de mim até os 30, eu fiz um mau trabalho. Esse cara precisava sair de casa e ter sua vida, ele precisa se tornar independente. No entanto, o maior sinal de maturidade não é a independência, é a interdependência. É aquele camarada que ele consegue a independência, e quando ele é independente, ele pratica a interdependência. Ele volta para pedir conselho para o pai, ele volta a pedir conselho para a mãe, ele telefona dizendo onde que está, ele anuncia, e o pai também, ele não manda mais, o pai não manda mais, pede conselho para o filho, o que você acha? Existe uma interdependência. Nós precisamos criar os filhos para esse caminho. Por isso, naquele momento em que o filho está querendo ser independente, e ele não deve, eu preciso repetir aquilo que eu acredito, eu preciso estar bem firmado, eu preciso, queridos, porque eu acredito nisso, que no fundo, ele fala assim, meu pai não me deixou, aí vai para o quarto, se joga na cama, chora, xinga, eu te odeio, é o teatro, que o adolescente adora fazer o teatro, mas lá no fundo, ele sabe que assim, eu estou errado, meu pai está certo, ele sabe disso, nós precisamos manter a nossa firmeza. Agora, se você ouvir mais a pressão social, porque o vizinho deixa, porque o irmão da igreja deixa, porque o outro casal da igreja deixa os filhos usar um certo tipo de roupa, ou frequentar um certo tipo de programa, ou ouvir um certo tipo de música, e eu ficar até tal hora assim, se você se deixar influenciar por isso, queridos, você perde a sua firmeza, e aí eu não tenho tanta certeza que a sua geração será abençoada, porque versículo 1 diz, esse cara teme primeiro Deus, e ele ama a palavra, e ele passa isso para os filhos. Vamos dar uma palavrinha aqui sobre uma besteira que está sendo ensinada no Brasil há muitos anos, chamada de maldição hereditária. Basta ler Ezequiel capítulo 18, leia o texto, é o capítulo inteiro, não vou ler agora, mas você pode ler, diz assim lá, se o pai pecar, aí faz uma lista de pecados,
e ele for ladrão, e fizer coisas erradas, e ofender a Deus, e não seguir os meus mandamentos, meus estatutos, etc, 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 ele morrerá por causa do seu pecado. Isso é o pai. Aí diz, se o filho, vendo os erros do seu pai, se desviar dos seus maus caminhos, e andar segundo os meus estatutos, etc, etc, não morrerá pelos pecados do seu pai, ele viverá por causa da sua justiça. Aí agora, se o filho do filho, não dando atenção ao exemplo do pai, e seguir do mundo, etc, etc, e fizer coisas erradas, etc, ele morrerá, cada um pagará pelos seus pecados, cada um responde individualmente. Para um grupo, vamos dizer, para uma sociedade tribal, como era o Velho Testamento, os judeus, né, diversas tribos, é muito interessante esse texto falando do indivíduo. Aí começa um ensino por aí, de que eu não posso ser duro com meu filho, porque quando eu falo alguma coisa, então vem a besteira, tem livro escrito sobre isso, é assim, ó. Eu falo assim, filho, não deixe, isso aqui eu li num livro, não deixe a bicicleta na rua, porque o caminhão vai passar em cima. E aí diz assim, existe poder nas palavras, e quando eu falei essa frase, ao invés de ser apenas a palavra de uma mãe inteligente, previdente, que diz, não deixa a bicicleta aí que o caminhão vai passar em cima, o livro ensina, eu acabei de autorizar Satanás a movimentar um caminhão para passar em cima da bicicleta. Da onde que tira isso? Mas se você acredita nesse tipo de coisa, você vai ter dificuldade de dizer frases contundentes para os seus filhos. Não faça isso. A Bíblia ensina isso, chama-se admoestação. Admoestação é, avisa essa pessoa que se ela continuar nesse caminho, há um abismo ali, vai cair. Nós fazemos isso o tempo todo. Se você continuar gastando dinheiro que você não tem, você vai ficar pobre. Se você continua entrando em dívida, o seu nome vai para o Serasa. Não é maldição, não é uma palavra de maldição, é uma constatação de consequências funestas que vem do seu comportamento. Da mesma forma que a pessoa ensina que existe maldição hereditária, não ensina que existe bênção hereditária. Também não existe. Que é uma interpretação errada de Êxodo capítulo 20, quando diz lá no mandamento que Deus abençoará, perseguirá o pecado do pai no filho, até a terceira e quarta geração. Usam isso como base da maldição hereditária. Aí diz assim, mas abençoará até 1000 gerações daqueles que me amam. Faça a conta. Sabe quantas gerações já aconteceram de Jesus até hoje? Faz a conta. Quanto dura uma geração? Se for 100 anos, seriam 20. Não é? Se você quiser fazer 50 anos, são 40. Se você colocar mais 6.000 anos antes de Cristo, da criação até Jesus, divide por, dá quanto? 120? Não, né? 6.000 dividido dá 60, mais 20, 80, se você dividir por 5 dá 160. 160 gerações, se você colocar cada geração 50 anos. O que significa então, eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam? Então, se Adão se arrependeu e amou a Deus, o resto da humanidade está abençoado. Porque até hoje só teve 160 gerações, quer exagerar, 200 gerações, mas não foram 1000 gerações. Então Deus não estava fazendo uma matemática, Deus estava usando uma figura de linguagem, é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Você exagera para fazer o ponto. Então você diz assim, olha, quando eu falo de punir, no máximo eu vou até a quarta geração. Quando eu falo de abençoar, eu vou até 1000 gerações. Quem que eu sou? Eu sou o Deus que abençoa. Ele exagera a bênção. É que nem o apóstolo Paulo quando falou de falar em outras línguas, lembra? Ele falou, eu prefiro falar 5 palavras que eu conheço do que 10.000 que eu não entendo. Então, está vendo o exagero? Usa aquele exagero, o mesmo hipérbole é usado lá, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. É uma hipérbole, não é que é possível falar a língua dos anjos. Ele está apenas dizendo assim,
Olha, se eu soubesse todas as línguas da humanidade, vamos exagerar, se eu soubesse até a língua dos homens, se eu não tivesse, dos anjos, se eu não tivesse amor, está vendo? Esse negócio de exagerar para fazer o ponto. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma como não existe bênção hereditária, não existe maldição hereditária. O que existe então? Existe um homem, um pai, vocês entendem, eu estou batendo aqui, porque isso é um encontro de homens, eu fico imaginando aquelas casas onde o pai não existe, onde a mãe tem que ser mãe e pai. Nós não estamos falando dos outros, eu estou falando para vocês que estão aqui. Tem um homem que acredita na Bíblia, ensina os seus filhos, passa aquilo com convicção e espera em Deus que eles vão seguir, e isso vai empoderá-los, isso vai se tornar uma descendência poderosa e abençoada nessa terra. Por quê? Porque eles seguem esses princípios. Não é mágica. Não é mágica. Hoje é um negócio muito, muito forte, esse negócio da mágica gospel. A gente vem aqui numa reunião como essa e fala assim: agora vamos entregar nossos filhos a Deus. Aí você faz assim: entrega o filho a Deus. Nós somos a favor de entregar o filho a Deus. Aí você entrega, agora vamos reunir as famílias, você reúne, você faz oração. Mas você é incapaz de ir lá na sua casa, sentar com o seu filho e ter uma conversa de homem, pai, para o filho, para a filha, dizer: vamos conversar umas coisas sérias aqui. Eu sei que é difícil, queridos. Toda vez que eu tive que conversar coisas sérias com meus filhos, foi difícil. Foi difícil. Você tem que se preparar, você tem que dizer: eu vou fazer. Aí vai lá para o quarto, fecha a porta, vamos sentar aqui e conversar. Essa conversa séria precisa acontecer várias vezes, faz parte do processo educacional. Se você não é homem suficiente para fazer, você está deixando ele para ser ensinado pelo vizinho, pelo colega de escola, pelo colega de igreja que também não tem convicção nenhuma. Você já viu menina pedindo um conselho para outra menininha? Estou pensando em namorar o outro. A Bíblia diz a gente pedir conselho, porque na multidão de conselheiros está a sabedoria. Aí ela vira para a menina de 16 anos e fala assim: você acha que eu devia namorar o fulano? A outra joga o cabelo assim e fala: eu acho. Isso é uma porcaria de um conselho. A pergunta é: por que não veio falar com você? Por que não veio conversar com a mãe? Por que não procurou conselheiros? Qual é o tipo de ambiente que eu estou criando em casa? Ok. Eu estou batendo forte, gente, porque eu acho que nós vamos nos arrepender, tá? Mas a gente não pode ser bravo. Vocês estão entendendo, né? Eu estou sendo bravo com vocês. Nós temos a mistura. Nós temos deste homem que não se atemoriza de más notícias, seu coração está com estacas fortes, confiante no Senhor, e ao mesmo tempo ele é benigno e ele é misericordioso. E a filha conta um negócio que aconteceu na escola, ele chora junto. Tem o outro lado também. Ele sabe ouvir a esposa e entender o lado dela. Eu acredito que hoje nós estamos enfrentando um problema sério. Eu sei que tem gente aqui que é da minha idade, né? Nós mais velhos parece que não temos tanto isso, mas tem uma turma mais nova aqui que eu acho que se enfrenta isso. Nós estamos tendo uma geração que começou a ouvir esses grandes gurus milionários. O milionário falar isso é a coisa mais fácil que tem. Eu fico pensando em dar vontade de conversar com ele quando ele não era milionário. Ele fala assim: você só precisa fazer o que você gosta, porque quando você faz o que você gosta, você nunca vai trabalhar, porque é um prazer fazer o que você gosta. Quando o Silvio Santos começou a vida dele, ele não começou fazendo o que gosta. Ele levanta de manhã, de madrugada, a mãe dá um chute nele, vai para a rua vagabundo, ele pega o negócio e vai engraxar sapato. Ele gosta, como eu adoro engraxar sapato. Não, você faz o que deve. Você faz o que deve. Hoje, fazer o que deve parece que é assim um palavrão. Você tem que estudar. Por quê? Porque sim, porque não tem futuro. Você tem, está claro nas estatísticas do Sebrae. Hoje, de cada 10 empresas, 8 fecham em até 2 anos de funcionamento, só 2 ficam abertas, e essas são as pessoas que têm mais preparo acadêmico, são as que ficam abertas. É uma estatística.
Você não quer usar a Bíblia? Usa a Bíblia também. Provérbios 24 diz assim: com inteligência uma casa, mais ou menos assim, com sabedoria uma casa é firmada, com inteligência ela se firma, e através do conhecimento se encherão os seus cômodos de bens. Só tem um jeito de ficar rico, é através do conhecimento da educação. Num país como o nosso, isso é mais verdade ainda. Você vai crescer como? Você não tem o pai rico, tem que mandar para a escola. Quem é que manda a gente para a escola? Os crentes mandam. Hoje, claro, tem leis para exigir tudo isso, mas foi um princípio da reforma, mandar o filho para a escola, porque ele tem que ler, para ele ler a Bíblia. Foi assim que nasceu o negócio, 500 anos atrás. Muito bem. Quero falar especificamente sobre dinheiro. A Bíblia diz que nós homens, somos os provedores do lar. A Bíblia não está proibindo a mulher de trabalhar fora. Leia Provérbios 31 do jeito certo. Diz lá que aquela mulher ela fechava negócio com os mercadores, com o seu próprio dinheiro comprou um campo. Essa mulher vivia numa fazenda, levantava de manhã e ela dava ordem às suas servas. Minha mulher diz assim: isso bem, eu nunca consegui ter servas para dar ordem para várias servas, e parece que a culpa é minha, porque eu não fiquei rico o suficiente para ela ter um monte de servas, tá certo? Mas essa mulher de Provérbios 31 é riquíssima, e ela levanta, ela fecha negócio, ela compra uma vinha, ela ela compra um outro terreno, tá certo? E você vê que é uma mulher que trabalha fora, vamos dizer assim, ela não está só no lar, ela tem um emprego, inteligentíssima, é empreendedora. Mas a Bíblia diz, em Efésios, que o homem deve amar a mulher como sua própria carne, e que ele deve cuidar dela, aconchegá-la, protegê-la. Você sabe o que significa isso, né? Significa que se a gente está no Velho Oeste, dirigindo uma carruagem, e os índios atacam, a gente não põe a mulher na frente e se esconde atrás. A gente fica na frente e protege a mulher. Isso nos índios aqui da cidade também é a mesma coisa. Nós deveríamos ser homens o suficiente para proteger as mulheres que estão debaixo da nossa guarda. Tem uma música acontecendo? Tem uma musiquinha, tá. Pensei que fosse no... Não, fica frio. Prosperidade. Aqui diz: na sua casa há prosperidade e riqueza. Vamos estabelecer, da mesma forma como o sujeito que saiu da favela e ele experimenta prosperidade. Prosperidade não é um estado. Prosperidade é uma coisa que pode crescer ou diminuir. Prosperidade que eles não dão é um negócio garantido, não. Fulano de tal, riquíssimo. E agora? Não é mais rico. Perdeu tudo. Fulano de tal, riquíssimo, se suicidou. De onde que vem essas histórias? Prosperidade é uma coisa instável. Da onde que vem prosperidade? Então eu quero ensinar algumas coisas que eu acho importante. Prosperidade vem de um espírito empreendedor. Eu preciso ter habilidades empreendedoras. Eu pego este dinheiro, eu vou guardar um pouco, eu vou aplicar um pouco, eu vou fazer projeção de futuro, eu tenho metas financeiras. Hoje no Brasil, eu vou no Brasil inteiro ensinando sobre finanças. É um horror, não sei como é que é entre vocês. A quantidade de gente que acha que vai ficar melhor amanhã, sem fazer nada a respeito hoje. Não, mas haverá de melhorar. E aí, gasto que não tem. Então eu quero contar 2 ou 3 histórias para vocês. Vamos falar sobre a parábola de Mateus 25. Mateus 25, vocês conhecem a história das 10 virgens. Aquela história das 10 virgens foi contada para o reino de Deus, certo? Sobre o reino de Deus. Esquece a parte do reino de Deus. Vamos contar aquela história como se fosse uma história antiga que Jesus contou. Pode ser assim? É só uma história que Jesus contou.
E vamos falar sobre dinheiro. Haviam 10 virgens, 5 são chamadas de prudentes e 5 são chamadas de nécias, né? As prudentes são chamadas de prudentes porque elas levaram um azeite extra além daquele que estava queimando na lâmpada, tá certo? E estão esperando um noivo. Só para vocês entenderem o contexto, essas 10 virgens eram amigas da noiva, que ficavam esperando o noivo e depois iam com o noivo e entravam no casamento, ok? Então elas estão lá, e aí o noivo começa a demorar, vocês conhecem a história. Aí de repente alguém grita: o noivo está chegando. Aí todo mundo acorda, e aí elas olham na lâmpada, as outras estão carregando as lâmpadas dela com mais azeite, e as nécias dizem assim: por favor, empresta para nós um pouco de azeite. E elas falam assim: não, porque vai faltar para nós, vocês podem comprar. E elas foram comprar, e quando elas saíram para comprar, o noivo chegou, achou só 5, e pegou as 5 e entrou no local do casamento. As outras 5 chegaram correndo, batem no portão, e falou assim: não, e o noivo responde: mas eu não sei quem são vocês, não conheço vocês. Esquece a parte do reino de Deus, vamos pensar da parte financeira. Primeira coisa, por que a prudente era prudente? Por quê? Porque ela fez reserva, ela fez uma reserva. Então, você faz reserva? Você gasta tudo que você tem? Porque se você gasta tudo que você tem, você é nécio. Você entra no cheque especial, é louco. Gasta no cartão de crédito que você não tem, é burro. Tá certo? A Bíblia está dizendo: prudente é o cara que guardou, fez a reserva. Ponto 2. Quando alguém vem pedir para você e você tem a reserva guardada, e isso com um parente acontece muito, porque ele sabe que você tem alguma coisa guardada, porque você está guardando, o que você responde? Não posso emprestar. E aí o que acontece? Aí o teu irmão que pediu emprestado, né, aquele irmãozinho que você tem de 38 anos, ele telefona para a mãe, falou assim: mãe, cara rico aí, ele devia até dar esse dinheiro para mim, né? Tinha obrigação de dar, de tão rico que ele é. Então você tem esse cara, 38 anos, meio vagabundo, não para em nenhum emprego, não faz nenhuma reserva, gasta mais do que tem. Esse cara quer que você se sinta culpado, porque você fez a reserva e não empresta a reserva. Jesus elogiou a mulher e disse assim: não, essas são prudentes, não emprestaram a reserva. Terceira lição: elas foram comprar azeite, então elas tinham dinheiro, só não tinha reserva. Elas podiam ter guardado antes, elas podiam ter comprado antes. O que elas não tinham é a mente previdente. Elas não falaram assim: o Brasil vai piorar eventualmente, vamos guardar para o tempo de vacas magras, vamos fazer vamos prever. Não, na última hora vamos lá comprar o azeite. Quarta lição: quem guarda aproveita as oportunidades, porque quando o noivo veio, elas estavam prontas. E é assim mesmo. Nesse Brasil, pensa a crise de 2008, a crise agora de 2015, 14, 15, 16. Quem é que está ganhando dinheiro? Quem tinha reserva. Quem tinha reserva compra o imóvel mais barato. Quem tem reserva tem a oportunidade, porque ele tem a reserva. Quem é que não tem chance? É o cara que nunca guardou. Vamos repetir as 4 lições, porque vocês não vão lembrar, né? Vamos lá? Número 1, ela é prudente porque, número 1, o quê? Ela fez a reserva. Ponto 2, ela é prudente porque não emprestou a reserva. Vamos de novo? Fez a reserva. 2, não emprestou a reserva. 3, a pessoa que não tem reserva tinha dinheiro, então ela foi providenciar. 4, quem tem a reserva aproveita as oportunidades. Não tem nada a ver com o reino de Deus, tem a ver com uma inteligência de um grupo de pessoas que Jesus elogiou. Da onde é que nasce isso? Então agora sim eu quero que você abra a Bíblia. Vamos ler. Gênesis capítulo 41, versículo 33, por favor. Gênesis capítulo 41, versículo 33.
Aquela é a história das vacas gordas e das vacas magras, que o faraó teve aquelas visões, etc, etc. Chama José, José sai da prisão, faz a barba, dá uma arrumada, toma um banho, vem conversar com o faraó, interpreta o sonho, e quando ele interpreta o sonho, ele diz o seguinte para o faraó. Veja bem, ele diz assim: agora, pois, versículo 33, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Escreva aí na margem da sua Bíblia. O primeiro conselho que ele deu foi sobre liderança. Escolha um cara. Isso é um princípio de liderança. Depois, versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Segundo princípio, administração, gerência, descentralização. Havia uma terra grande, vamos colher em vários lugares. 3. Tome a quinta parte dos frutos da terra nos 7 anos de fartura. Um conselho financeiro. Então, o primeiro conselho de liderança, o segundo de administração, o terceiro financeiro. Guarde 20%. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó. Quarto princípio, o princípio de controle. Então, 4 princípios que José, que tinha acabado de sair da prisão, Deus lhe dá a inteligência de dar 4 conselhos. O primeiro conselho é: escolha um cara. Está vendo? Um homem. Precisa alguém. Dentro da sua casa precisa ter alguém. Se você for péssimo com finanças, então sua mulher vai ter que fazer. Mas você não deixa de ser o líder. Mulher, vamos sentar aqui. Como é que está o negócio? Me dê o relatório aí. Vamos tomar as decisões. 1, liderança. 2, administração. Onde está o dinheiro? Onde é que estão as contas? Com que senha que é? Onde nós estamos aplicando? O que está acontecendo? 3, financeiro. Guarde 20%. Agora vamos fazer uma conta. Guardar 20% é muito difícil. Ok? Se alguém ganha R$1.000 por mês, guardar 20% é muito difícil. Concorda comigo? Mas se ele ganha 10 mil por mês, não é impossível guardar 20%. Se o cara que ganha 10 mil por mês não guarda 20%, queridos, é que ele tem um problema com simplicidade. A vida tem que ser menos. E de novo, se ele está querendo gastar mais do que precisa, é porque ele quer impressionar pessoas com o carro que ele tem, com a coisa que ele tem, com o celular que ele tem. E ele não está zelando pela simplicidade que ele deve ter e zelando pelo futuro da sua família. Aqui uma história verdadeira. 2 homens estão na porta da igreja. História verdadeira. Os 2 estão na porta da igreja. E um vira para o outro e fala assim: eu vi que você comprou um carro igual ao meu. O cara fala assim: igual não. Você tem o modelo X1. E eu comprei o X1A. E qual é a diferença do X1 para o X1A? Tem um frisinho na lateral, muito bacaninha. Tem um negócio, uns enfeitinhos no painel, entendeu? Tem um botãozinho que se aperta, faz não sei o que, assim. E o outro, história verdadeira. O outro vira para o outro. Este homem que havia acabado de gastar 200 e poucos reais comprando um carro para ele, um carro que está absolutamente novo, mas que o colega agora comprou um X1A, ele diz assim: cara, vou ter que trocar o meu. Olha o nível de conversa na porta da igreja. Esses 2 homens não são homens que temem a Deus. Esses homens estão competindo por uma porcaria de um negócio do carro. Estão fazendo isso descaradamente. Acho que é o normal, é conversa de rico. E eles têm que responder diante de Deus. Não existe temor de Deus diante dos seus olhos. Você pode ter certeza que é isso que eles passam para os filhos. É isso que é conversado no domingo, na hora que estão comendo uma macarronada. É isso que vai passando por osmose para uma geração que acha que tem que ter o X1A. E depois ele não sabe, aí vem pedir para o pastor fazer uma oração. Pastor, faz uma oração, meu filho aí não quer mais estudar. Claro que não quer. Você já deu para ele o X1A, ele já tem tudo.
Ele sai com esse carro, ele transa com a namorada, ele não tem vida com Deus, você não lê a Bíblia com ele, você não gastou tempo com ele. Eu vou pedir oração para o pastor para ver se faz um milagre da oração pastoral. E você não está sendo homem o suficiente para cuidar da geração. Olha como é que o negócio é sério. Aconteceu comigo. Eu estava dando um curso de finanças, tem um cara aqui que vem falar comigo depois que terminou. Todo mundo foi embora, um homem aqui na frente. Ele falou assim: pastor, eu preciso da sua oração. Ore por mim, pastor. Eu estou com dificuldade. O que é? Estou devendo 50 mil. Preciso pagar quarta-feira. Não sei o que fazer. O senhor tem alguma ideia? Lógico que não. Mas que ideia que eu tenho? Eu não conheço esse cara. Ele está vindo no final do culto perguntando para mim. Eu não sei a mínima coisa. O que eu vou falar para ele? Não tenho nenhuma ideia. Está lá fora, todo mundo já foi embora, está o pastor, a esposa que vai me levar para almoçar, e está a mulher do cara, uma filha, 2 filhas, uma coisa assim, e nós dois aqui orando no banco da frente. Disse amém, amém, fiz uma oração por ele, saímos. Quando saí lá, ele entra num carrão, tá certo? Deve custar aí uns 80, 90 mil, e quando eu bati o olho no carro, eu tive a ideia. Desci, fui lá falar com ele: cara, acabei de ter a ideia. Você vende esse carro mal, venda o seu carro mal amanhã. Perca aí 10 mil reais, ele vale 90, venda por 80. Amanhã de tarde, às 6 da tarde, você não deve um tostão. Você paga os 50 mil, sobra 30. Compra um carrinho mais simples e você está em paz. Resposta dele: ah, pastor, vou andar com um carro de 30 mil. Seu coração não é firme, não está firmado. Esse cara não tem medo de Deus. Esse cara está com mais medo dos clientes dele que vêm dele com carro. Esse cara não tem medo de Deus e do perigo que ele está colocando a família. Ele vai à falência, vai entrar coisa por causa de uma frescura, de um orgulho, de uma soberba. E a Bíblia diz, 2 Coríntios lá: e eu temo que Satanás, da mesma forma que ele enganou Eva, afaste os seus corações da simplicidade devida a Cristo. Você põe a cabeça no lugar, meu filho. Ser homem significa fazer as contas, pensar a longo prazo. É o líder que vai levar a família para um outro patamar. É aquele que vai conduzir os filhos da maneira correta. Gênesis. Agora eu vou aplicar isso na sua empresa. Jim Collins escreve em vários livros dele. Ele fez um estudo. Não é um livro, esses livros de liderança baseado em metáforas. Nós temos que ser como as águias. Não. O livro do Jim Collins é baseado em pesquisa. Ele pesquisou e encontrou algumas empresas que duraram mais do que 100 anos. Descobriu que as empresas que duram mais do que 100 anos, passando por momentos de alta e baixa e terríveis, duraram mais do que 100 anos. Sabe por quê? Tinham reserva, uma das coisas, tinham reserva. Ele fala sobre vários aspectos, liderança, etc. Um deles é a reserva. Essas empresas que duram mais do que 100 anos, elas têm até 10 vezes o seu orçamento anual guardado em algum lugar. Vamos aplicar isso. Vamos supor que você tem uma pequena empresa. Eu não estou falando do seu faturamento, estou falando do seu orçamento. Seu orçamento. O que você precisa para pagar todos os salários, inclusive o seu, da sua família, e você precisa ter R$1 milhão. O que ele está dizendo é: você poderia durar 10 anos se você tivesse 10 milhões. Se você tivesse em espécie ou em ativos de algum tipo. Por quê? Porque isso te dá uma estabilidade. Se você não tem aquele dinheiro reservado, aí você fala assim: mas quem é que tem 10 milhões? Essas empresas tinham. Sabe como é que eles tinham 10 milhões? Sabe como é que eles conseguem ter 10 vezes o que eles ganham? Guardando alguma coisa. Então pensa um pouco. Hoje no Brasil, aonde a dificuldade de conseguir emprego está entre 9 meses a 12 meses. Você deveria ter, no mínimo, isso seria um fundo de, como é que chama? De emergência, um fundo de emergência. Não é nem guardar dinheiro, fundo de emergência é ter 12 meses de salário guardado.
Aí fala assim, não, mas o que é isso? Eu não consigo guardar nada. Tem alguma coisa errada na sua vida? Você tem que viver mais simples. Tem que cortar a televisão a cabo. Tem que cortar outras coisas. Tem que comer menos pizza fora de casa. Você tem que cortar e dizer assim, não, eu vou ter uma reserva. Eu fiz uma conta, não é uma conta, é uma matemática simples. Guardar 20% durante 7 anos, foi o que José fez. 20% durante 7 anos é igual a guardar 5% durante 28 anos. Matemática, regra de 3 simples. Faz o seguinte, queridos. Se você ganha 1.000, 5% é o seu fundo de longo prazo. Mais 5% é o seu fundo de emergência. 10% você vai dar para Deus. 10% é férias, outras coisas que você quer tirar. Você tem que viver com 70% do que você ganha. Tem que ser mais simples. Bom, essa é a minha filosofia de vida há anos. Eu apliquei isso ao Instituto Haggai. Eu dirijo uma missão evangélica. Vocês aqui dirigem uma igreja. Tem igrejas que falam assim, penso assim, não, ter dinheiro guardado é uma bobagem. O dinheiro de Deus tem que estar na obra de Deus. Não foi o que o José do Egito fez, tá certo? Pense melhor. O Instituto Haggai faz já 17 anos que guarda 5%. 5%, 5%, 5%. Meu sonho é que quando nós completarmos 20, 22 anos, com as aplicações financeiras, etc., nós teremos 1 ano de orçamento guardado. Aí fala assim, por quê? Para dizer assim, porque nós temos um dinheiro guardado? Não, não é orgulho. É porque o dia que der aquela maior crise que vai dar nesse Brasil, eu não preciso mandar meus funcionários embora, eu consigo mantê-los. Eu consigo continuar pagando os salários, eu consigo passar pelo vale da sombra da morte, eu consigo passar pelas espigas magras e as vacas magras, se eu tiver reserva. Isso é aprendido na Bíblia, isso é aprendido com Jim Collins e análise das empresas que duraram mais do que 100 anos. E você e eu? Nós somos burros. Aí a mulher fala, esses dias tive uma conversa com um casal, e a mulher virou para mim e falou assim, pastor, mas essa ideia aí que o senhor tem, eu acho assim também, quando eu estou meio deprimida, eu vou no shopping para gastar um pouco, para curar. Falta homem nessa casa. Entendeu? Você quer curar esse negócio, vai conversar, vai bater papo, tem coisas mais baratas para fazer, vai comer cachorro quente na praia, vai para a cama. Vai para a cama, tenha sexo bom. Tem homem hoje que não é homem, cara. Não é homem. A mulher está dizendo, esse cara não liga para mim. Tudo isso é um pacote. É assim, eu tenho mais medo de Deus, eu temo a Deus, do que da opinião dos outros. E eu estabeleço isso dentro da minha casa. Agora vamos ler de novo. Agora você diz assim, na sua casa há prosperidade e riqueza. Imagina aquele homem do sítio. Ele conseguiu mandar a filha para a escola. Sabe por quê, queridos? Porque ele guardou. Ele vendeu 10 litros de leite, guardou 1. Ele fez alguma coisa para mandar a filha para a escola, teve visão de longo prazo, para que ela não tenha o meu futuro, e ela conseguiu sonhar. Prosperidade, riqueza, sua justiça permanece. Eu tenho mais alguns minutos, eu quero falar sobre uma coisa importante que acontece muito em igreja, chamado empréstimo. Uma coisa que eu vejo em igreja é um negócio errado sobre esse negócio de empréstimo. Eu tive um cara na igreja uma vez, era uma igreja muito jovem, que ele pedia R$10 emprestado para esse aqui. Depois ele pedia 20 para você, pagava os 10 para ele, ficava com mais 10. Depois ele ia pedindo para o outro. Ele já devia para um monte de gente na igreja, né? Vamos inventar um nome para ele aqui, João, certo? O nome dele não era João, mas vamos inventar. E aí o João era preguiçoso, não tinha nenhum emprego, não conseguia achar. Estou procurando, pastor, está difícil, hein? Está difícil. Aí está devendo, negócio horrível, tá certo? Aí o que a gente faz? Começa a orar pelo João, né?
Uma vez eu fui visitar o João, ele morava assim, encostado numa república de rapazes. Se fala assim, república de rapazes, de estudante? Encostado lá. Está ele, 11 horas da manhã, deitado na cama, com a Bíblia assim, no olho. Eu entrei assim, falei assim, João, meu filho! E ele acordou assustado, tirou a Bíblia, olho vermelho. Ô, pastor, eu estava aqui meditando. Eu falei, estava meditando. Está achando que a Bíblia entra por osmose, né? Que o negócio vai. Se você é vagabundo, tem que sair para a rua, entregar o, como é que chama? Currículo, e atrás. Chegou lá num certo domingo, ele levanta na hora de testemunho da igreja e diz assim: meus irmãos, quero compartilhar com todos que eu consegui um emprego, graças a Deus. A igreja que não era pentecostal virou na hora. Aquilo foi aleluia, aleluia, graças a Deus. Quando chegou no outro domingo, eu falei, João, como é que está o emprego lá, cara? Ele falou, pastor, sexta-feira eu pedi as contas. Eu falei, por quê? Não dá, pastor, não dá. Porque os caras saem ali fora para fumar, e aquela fumacinha vai entrando, aquele cheiro de cigarro dentro do escritório, entendeu? E fica aquela musiquinha do mundo, fica tocando o tempo todo, o dia inteiro. Depois eu vejo que eu estou cantando a musiquinha do mundo também, eu vejo que aquilo faz mal para mim. E o meu gerente fala com a gente aos gritos, um ambiente muito ruim. Pastor, o senhor vai me perdoar, eu quero trabalhar num ambiente gospel. Aí, se vocês me conhecessem mais de perto, vocês iam ver que eu sou uma pessoa assim muito sensível, muito amorosa. Eu sou uma pessoa assim que tem um coração de ouro, eu tenho uma sensibilidade enorme. Eu devia ter sido psicólogo na vida. Eu virei para ele e falei assim, João, por que você não morre? Ele falou, nossa, pastor, morrer? Sim, morrer que você vai para um lugar gospel. Mas você está nessa terra, você é um vagabundo. Esse negócio de pedir dinheiro emprestado, queridos, o que eu vejo na Bíblia, eu vou ensinar esse último versículo para vocês entenderem, é o que a Bíblia chama de o empréstimo para o absolutamente pobre, ok? O empréstimo para o absolutamente pobre. Está em Êxodo 22, 26 e 27. Mas eu vou dizer para vocês aqui, é simples. Ele falou assim: quando você emprestar para uma pessoa muito pobre, e a única coisa que ela tem é uma capa, isso seria o extremamente pobre. É o cara que tem a capa. Então ele diz o seguinte: não retenha a capa como garantia. Não retenha a capa como garantia, porque ele precisa dela para dormir de noite. Vocês estão entendendo que ele é extremamente pobre? Nós não estamos falando aqui do cara que vem pedir dinheiro para você, para emprestar dinheiro para ele porque ele quer trocar de carro. Você não tem a mínima obrigação de emprestar dinheiro para alguém para trocar de carro. Aliás, um risco desnecessário para a sua vida. Pensa bem antes de fazer. Nós estamos falando aqui de um cara extremamente pobre. E ele vem e ele diz assim: o senhor pode me emprestar? Então nós vamos inventar um negócio. Primeiro, o texto diz que aquele cara que está emprestando pode pedir como garantia a capa. Ele só não pode reter a capa de noite, mas ele pode pedir a garantia. Então ele chega assim, ele diz: muito bem, quanto que você quer emprestado? R$100. Como é que você vai me pagar? No próximo mês eu pago R$25 toda sexta-feira. Pois não. Todo dia de manhã você vem aqui, pendura aqui nesse prego a sua capa, tá certo? Vai trabalhar, e depois você volta no final do dia, pega a capa e vai dormir. Volta, põe a capa aqui, vai trabalhar, e sexta-feira nós acertamos contas. Na hora que você vier buscar a capa, você paga os R$25. Está combinado? Está combinado. E aí então você tem algumas coisas acontecendo. Primeiro, aquele camarada não pode pedir para duas pessoas, porque ele só tem uma capa. Ele só pode pedir para um. Então não é que nem na igreja que eu pego 10 para esse, 15 para aquele, 20 para aquele, entendeu? Não é assim. Eu só posso pedir para um. 2, eu dou alguma coisa em garantia, a capa.
Eu fico imaginando se nós fizéssemos isso hoje. Você está querendo R$2.000 emprestado meu? Por exemplo, me dê o seu celular como garantia. Você tem uma moto? Deixa a moto lá em casa como garantia. Cadê o amor? Cadê o amor? Mas você quer que eu te empreste R$2.000 sem qualquer garantia? Não, porque a gente é cristão. Sim, sou cristão, mas não sou burro. Aquele pediu a garantia, tá certo? E ele, vocês estão entendendo, né? A Bíblia não é contra eu dar para ele. Você pode dar os R$100, mas o texto da Bíblia está dizendo, se ele pedir emprestado, se for um empréstimo, precisa ter uma garantia. Aí a garantia é dada. E aí você aprende uma coisa na Bíblia, que a Bíblia nunca ensinou dar para o pobre, sem promover a responsabilidade. Eu lhe dou o dinheiro, porque, você concorda? Aquele pobre fala assim, puxa vida, todo dia eu tenho que vir aqui deixar a capa. Eu vou ver se eu trabalho mais essa semana para eu já pagar 50. Ele é um empréstimo que transforma o trabalhador num trabalhador mais árduo, para ele sair dessa situação terrível de pendurar a capa lá todo dia. Ele quer se livrar daquilo, ele quer fazer um bom negócio, ele fica mais esperto, ele fica mais ágil, ele não fica confortável dizendo assim, consegui R$100, só vou pagar quando Deus quiser. Não, ele tem um compromisso e ele está com risco de perder, a única coisa que ele tem que é dormir. Olha como Deus no Velho Testamento estabeleceu para o seu povo, até o extremamente pobre, quando pediu um empréstimo para fazer um negócio, ele tinha que dar a garantia e ele tinha que ter um processo de sair daquele buraco que ele estava. Mesma coisa era, pode procurar na Bíblia, o texto que fala sobre quando você faz a colheita, deixar como é que diz? Você faz a colheita, vai sobrar algumas espigas, ou vai sobrar algumas coisas no campo, e aí o pobre, a viúva e o órfão iam pegar essas espigas depois. Concorda comigo? Que pegar as espigas no campo é mais fácil na colheita, do que vir atrás e pegar a que sobrou, porque você tem que ficar achando elas, é mais trabalhoso, você tem que ir procurando. Você vê que, quando Deus disse que o pobre podia entrar para poder procurar as espigas, tinha um trabalho do pobre, o trabalho de procurar. Outra coisa, a Bíblia não está dizendo que pode invadir terra. A Bíblia, nesse sentido, é capitalista. Ela não é capitalista no sentido mais horrível da palavra, de exploração das pessoas, mas quando ela diz assim, não roubarás, significa que eu trabalhei e eu ganhei isso para mim, você não rouba, isso é meu. E aí você ganha alguma coisa para você e eu não roubo você também. Eu posso ter o meu capital, você pode ter o seu capital. Nós não somos uma comunidade compartilhada de que tudo é nosso. Não é o que a Bíblia ensina. Agora o pobre, então chega o dia. Aí o dono diz, terça-feira de manhã eu terei terminado toda a minha colheita, podem vir para passar a fazer o pente fino aqui e pegar toda a comida que vocês quiserem. Sabe o que o pobre diz hoje? Diz assim, como assim? Já não vai estar as espigas na sacola e de pendurada no moirão da cerca? Eu tenho que ir buscar o bendito saquinho e sair catando as espigas? Então você vê que a Bíblia sempre fez um sistema onde promove a responsabilidade. E você não sabia nada disso. Sabe por quê? Não lê a Bíblia. A Bíblia é um livro inteligente de negócios, de parábolas, de empreendedorismo. Você precisa ler a Bíblia, cara. Fala sobre família. Um irmão aqui falou para mim, eu concordo totalmente com ele. Nós estamos achando que a leitura da Bíblia é um troço assim devocional. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que está na Bíblia também, graças a Deus, é um versículo. Mas e esses outros versículos? Você já leu esse aí? Precisa ler isso aí, ó. As leis de higiene, as leis de saúde, as leis de economia, veja como é que se aplica os 10 mandamentos no mundo dos negócios. Quando você fala assim, não dirás falsos testemunhos, essa frase como é que se aplica a contratos? Você assinou, está assinado, meu filho. Não cobiçarás, é para não ter o olho grande e dar um passo maior que as pernas.
Lembre-se, quando a Bíblia fala não cobiçarás, não é só coisa de mulher, não. Inclusive, mulher está na lista aí, mas é porque ela era propriedade do outro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o jumento, nem o boi, nem não sei o quê. Não era questão sensual, era questão de propriedade, não é sua. Não meta a mão, não fica cobiçando. Para você não dar um passo maior. Chega, terminou, meu tempo acabou. Ok. O que eu quero dizer é, esse cara tem uma casa com prosperidade, sabe por quê? Esse cara lia a Bíblia, esse cara estudava demais, o prazer dele era conhecer, e ele temia Deus, para fazer do jeito que Deus quer. Leia os outros versículos, quando fala que ele ganhará dos seus adversários, levará o adversário à justiça, ele não é tolo, tem muita coisa, mas meu tempo acabou. Quero dar os parabéns a todos nós por termos vindo, homens que prevalecem. Homens que prevalecem não são homens que fazem apenas meros rituais de entrega a Deus. Os rituais são importantes. Nós acreditamos em rituais. Nós temos o ritual do batismo, o ritual da ceia, o ritual de entregar ofertas, nós temos o ritual, entregamos a nossos filhos a Deus, nós acreditamos em rituais. Entregamos nosso negócio a Deus. Tudo isso são rituais, mas não é o ritual que faz você ser homem. O que faz você ser homem é ler a Bíblia, meu filho, temer a Deus e seguir o que Deus diz, e aí você se torna um melhor marido, um melhor pai, um melhor negociante. Você guarda dinheiro, você pensa a longo prazo, você não gasta o que não pode, você dirige a sua vida e você verá a prosperidade sua e das suas gerações, porque você faz o que é certo, que é aquilo que Deus mandou. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Deus abençoe.